Olá, tudo bem? Estamos aqui esperando o Aníbal, que ele vai entrar agora. Esperar ele entrar para a gente conversar um pouquinho sobre o Novembro Azul. Ah, vou te adicionar aqui, peraí. Aníbal, eu tô tentando te adicionar, tá? Oi, amigo. Oi, Gleice, tudo bem? Tudo Ô, bem, e boa você? noite, tudo bom? Tudo bom? Boa noite. Beleza? Ô, quanto tempo? Pois Boa é, noite. que bom a gente estar aqui novamente falando de um tema tão importante, né? Não, com certeza, né? Com certeza. É o tema do momento, né? Sempre em novembro, né? Sim. E eu acho importante a gente estar falando do Novembro Azul, né? Que é um momento assim da gente estar relembrando sobre a conscientização mesmo em relação ao câncer, mas não só isso, né? Para a gente falar da saúde do homem no geral, para a gente falar quanto que crenças, pensamentos, modos de comportamentos influenciam nessa saúde do homem. E, é claro, falar não só em novembro, que agora seja um momento para instigar, mas que a gente fale o ano inteiro, né? Da saúde do homem. Não, com Como essa live certeza, vai ficar né? gravada, Aníbal, vou me apresentar, eu vou pedir para você se apresentar também, tá? Meu nome é Gleice, eu sou psicóloga, e aí eu sou mestre em psicologia, né, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. O tema é Novembro Azul. Aí você se apresenta também, tá? Tá certo. Eu me chamo Aníbal, eu sou médico psiquiatra, e vou estar conversando com vocês um pouco, né, a respeito do Novembro Azul, como a Gleice muito bem colocou, né, em relação também à questão da saúde mental do homem, né, as crenças que estão relacionadas aí à questão dos modelos, né, de homem, né, dos modelos de masculinidade. Eu acho que essa vai ser uma conversa muito proveitosa, né? Porque esse é um assunto que, de fato, é bastante relevante, né? Sim. Principalmente assim, que a gente sabe o quanto que o homem negligencia a sua própria saúde, né, amigo? E isso é um problema grave, isso torna-se um problema de saúde mesmo, da população no geral, né? E aí, assim, aproveitando que a gente está falando um pouco disso, amigo, eu queria que você já entrasse um pouquinho para falar um pouquinho dessa questão do câncer, da prevenção, como é que funciona. Uhum. Não, com certeza, né? Então, assim, o Novembro Azul, ele surgiu muito quase como uma reação, uma resposta, né, ao Outubro Rosa, né, que era a conscientização do câncer de mama, principalmente para falar a respeito da conscientização do câncer de próstata, né? Então, assim, o câncer de próstata, ele é um câncer muito comum em homens, né? É, principalmente a partir dos 50 anos, tá? Então, a primeira questão é que, assim, à medida que o homem vai envelhecendo, né, a chance de desenvolver o câncer de próstata, ela vai aumentando de uma forma bastante significativa, né? Então, tem alguns autores que falam aí, assim, que se você pegar na faixa aí das pessoas com 100 anos para mais, você vai encontrar uma porcentagem aí de câncer de próstata bastante alta, né? Assim, até beirando aí os 70, 80%, né? Então, assim, é uma doença que está muito relacionada mesmo ao envelhecimento, né? Mas não deixa de ser um câncer também, né? Então, é é uma doença que surge conforme a pessoa envelhece, né? O homem envelhece, só que é uma doença que causa, além da questão da mortalidade, né, dela ser potencialmente fatal, ela causa o que a gente chama de morbidade também, né, que é quando pode trazer um prejuízo de vida muito grande, né, pode trazer alterações graves, né, para a questão do aparelho
urinário, né? A pessoa não conseguir urinar ou ter dificuldades em continência, ou mesmo precisar de sonda, né? Às vezes até permanente para conseguir urinar. Então, enfim, é uma doença que tem uma morbidade, né? Que pode complicar a qualidade de vida de uma forma muito significativa, né? Então, Uhum. é muito, muito comum mesmo, né? Muito presente, né, Gleice? E à medida que as pessoas vão envelhecendo, ela vai se tornando cada vez mais comum, né? Agora, tem alguns fatores de risco que são... Amigo, deixa eu só dar um oi para Bianca, que entrou. Oi, Bianca. Um oi para Ah, Luciana também, que está aí com a gente. Que bom, meninas, que vocês estão aqui. Um oi para a Bárbara também. o- boa noite, pessoal. Boa noite. É um prazer aí estar com vocês, né? Mas então, assim, voltando, né, em relação à questão dos fatores de risco, né? Então, o câncer de próstata ele é extremamente comum, né? Muito prevalente. Então, esse é um ponto muito importante, porque, assim, a gente vai estar falando de um assunto que assim, de alguma forma, um pai que adoece, ou um tio, um familiar, né, um vizinho, em algum momento, essa questão do câncer de próstata, ela provavelmente vai se tornar muito próxima, né, da gente. Então, nesse sentido, é muito importante a gente saber um pouco em relação aos fatores de risco, né, enfim, né, situações que a gente tem que ter um pouco mais de preocupação mesmo, né? E eu acho interessante você falar isso, Aníbal, porque assim, parece que as pessoas estão morrendo, né, as doenças que estão mais matando são aquelas que poderiam ser prevenidas, né? É aquelas que a gente não precisava chegar nesse ponto, assim, daria para fazer um tratamento, daria para ter uma boa qualidade de vida, mas aí por uma questão comportamental mesmo, né? Porque as pessoas atrasam muito, demoram muito, um preconceito grande em relação ao diagnóstico, elas acabam sofrendo muito mais do que elas deveriam sofrer, né? Não, com certeza, né? Assim, quando a gente fala do câncer de próstata, isso se torna ainda mais claro, né? Porque assim, não deixa de ser um tabu, né? Mas a questão do exame, né? Do toque retal, ainda para muitos homens é uma coisa assim, primeiro, uma fonte de vergonha, né, muito grande, e segundo, um assunto que é um tabu mesmo, né, assim, no sentido de não querer fazer, né, de não querer procurar, né, esse cuidado. E assim, a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, né, mas assim, o toque retal, ele é muito importante para a gente fazer o diagnóstico, né? Sem o Uhum. toque, acaba se perdendo muitas informações que são relevantes para o diagnóstico, né, Gleice? E eu acho que nesse ponto é importante frisar, né, Aníbal, que assim, não tem nada a ver com sexualidade, tem a ver com saúde, né? E isso é muito importante e ficar muito claro. Eu gosto muito daquela frase que fala, né? Porque o pessoal tem muito isso, coisa de homem. O que é coisa de homem e o que não é? Né? Então, chorar não é coisa de homem, chorar é coisa de mulher. Então, tem esses preconceitos. E eu gosto muito daquela frase que fala assim, coisa de homem é cuidar da saúde, coisa de homem é ficar bem, né? É poder viver uma vida longa com seus filhos, com a sua família. Isso é coisa de homem. Né? O que não pode ser coisa de homem é se negligenciar e morrer por causa de uma doença que ele poderia facilmente fazer um tratamento, se prevenir. Né? Então, assim, é mais um motivo para a gente começar a quebrar mesmo esses tabus, começar a quebrar esses preconceitos aí que tanto prejudicam o homem, porque a gente fala muito como que o machismo prejudica as mulheres, mas esse é um exemplo de como que o machismo prejudica o homem e como que o machismo mata os homens também. Né? Então, por isso que é importante a gente revisitar mesmo esses conceitos e começar a modificar esses conceitos, né? Não, com certeza, né? E Com certeza. tem um dado interessante aqui, né, que os homens, né, eles vivem 7 anos a menos que as mulheres. E aí a gente pode levantar o porquê disso, né? E com certeza um dos motivos é essa falta de cuidado mesmo. A mulher, ela começa a ir ao médico
desde muito nova, né? A mulher já vai no ginecologista uma vez por ano, já faz a prevenção, já tem esse cuidado com o corpo, de olhar o próprio corpo. E é interessante isso, Aníbal, que eu fiz uma enquete essa semana, né? Quando que o homem deveria começar a cuidar da sua saúde? E aí foi interessante que teve algumas respostas assim, 16 anos, 30 anos. Então, assim, idades muito... já pessoas bem adultas, né? Adolescentes. E aí eu queria até falar um pouquinho disso. Quando que o homem começa a cuidar da sua saúde? Desde sempre, né? Lá na educação infantil, a gente já pode colocar que esse homem tem que se observar, que esse homem, desde o autocuidado, da higiene, né? Então, assim, essa observação, essa percepção sobre o próprio corpo, ela tem que acontecer o quanto antes. Não, com certeza, né? Porque assim, a saúde e doença acontece com homem e com mulher, né? Então, mas para o homem, infelizmente, a questão do machismo ainda é muito central, né? Então, querendo ou não, até a questão às vezes de procurar, né? Procurar o médico, fazer exames, às vezes tomar medicações, é encarado assim como se fosse como se fosse trivial ou como se não fosse Uma importante, fragilidade, né? como se fosse um sinal É de interessante que fragilidade. até a Luciana colocou uma participação aqui, né? Ela colocou, meu avô morreu de câncer de próstata, nordestino e muito machista. Quando começou o tratamento, infelizmente, era tarde. Então, assim, é isso, né, Luciana? Infelizmente, a gente vê muitas pessoas nessa situação, né? Acho que quando a gente pega o homem um pouco mais velho, né? Porque hoje tem uma geração que já está com um pensamento diferente, né? Mas quando a gente pega, assim, o pessoal um pouco mais velho, a gente vê essa dificuldade, o quanto que é sofrido para eles, né? Fazer esse tratamento, ter que assumir que está com problema, enfim, e isso acaba, né? Como a gente falou, retardando muito o diagnóstico. E aí, quando a pessoa descobre, já é muito mais difícil do que poderia ser, né? Muito Não, mais com difícil do que se certeza. ele tivesse descoberto no início. Não, com certeza, né? Até porque, assim, o próprio câncer já é cercado, né, de tabus, né, de preocupações. Então, quando a gente pensa, ainda mais no câncer de próstata, né, que tem a questão do exame do toque retal, aí fica uma coisa ainda mais complicada, né? Então, houve um avanço muito grande nos tratamentos disponíveis, nas medicações. Só que, querendo ou não, um diagnóstico precoce, ele ainda é muito importante para o tratamento ser mais efetivo, né? E muitas vezes ser menos invasivo até, né? Trazer menos Uhum. consequências, né? Trazer menos prejuízos. Então, essa questão do diagnóstico precoce é de fato fundamental, né, Gleice? Então, esse é um ponto muito Uhum. importante, né? Sim. E assim, como a gente estava comentando, né, em relação à questão dos fatores de risco, a questão assim da idade é muito importante, né? Porque esse câncer ele acomete, em geral, mais homens, né? Então, o primeiro fator de risco, assim, a pessoa ter 50 anos ou mais já é um fator de risco, né? Para desenvolver o Uhum. câncer de próstata. Então, esse é um ponto. O Uhum. primeiro ponto que é muito importante é a idade, né? Conforme a pessoa vai envelhecendo, não tem como. Aumenta a chance, né, de desenvolver o câncer. Na verdade, todos os tipos de câncer, né? Em geral, eles tem muitos tipos que são mais comuns na população mais idosa, né? Sim. E a Luciana mencionou em relação à questão né, do avô, tem um ponto importante que, assim, a história familiar, né, tanto da questão de câncer de próstata, mas de qualquer outro tipo de câncer, ela já também é um fator de risco importante, né, para a pessoa desenvolver o câncer de próstata. Então, outro ponto que é importante é a história familiar mesmo, né? E por isso, sabe, Aníbal, que eu acho assim, que a gente deveria. É muito importante essas campanhas, porque tem muita gente que nem sabe que tem que fazer exame, assim, né? Se você perguntar para os homens, inclusive eu até pergunto para quem estiver, né, assistindo a gente, ou quem for assistir essa live depois, qual foi a última vez que você fez um check-up geral? Né? Então, assim, vai ser muito comum os homens dizerem, eu fui no médico quando eu estava doente, né? Uma vez que eu quebrei a perna e tal. Mas essa questão de ir preventivamente ao médico, isso é
seria o ideal, né, para a gente buscar o médico, não quando a gente está numa situação difícil, com a gente buscar o médico preventivamente. Então, por isso que é importante a gente já conversar em casa sobre isso, com os filhos, né, com os avós, a importância da gente ter esse hábito. Eu costumo falar, sabe, Aníbal, é igual dentista, né? Hoje você leva a criança ao dentista, não porque ela está com cárie, mas para aplicar um flúor, para fazer uma limpeza, o dentista ensinar a escovar. Só que antigamente não era assim. Foi uma cultura que foi sendo mudada, né, e que melhorou muito a saúde bucal da população. Então, a mesma coisa, como a gente conseguiu mudar essa cultura, né, em vários lugares em relação à saúde bucal, a gente também deveria mudar essa cultura na saúde como um todo, né, e pegando aí também a questão da prevenção do câncer. Não, com certeza, né? Com certeza. Porque ouvindo você falando, né, a respeito da questão de que às vezes a pessoa só vai no médico quando tá doente, né? E olha lá, né? Mas assim, tem muitas pessoas que parece até que se orgulham, né? Não, nunca fiquei doente, não, nunca precisei e tal. Mas assim, é aquela coisa, né? Às vezes a pessoa não procura, às vezes, na verdade, é muito comum a gente ignorar o que a gente às vezes está sentindo, né? Então, nesse sentido, é muito importante que a gente também preste atenção, né? Nos sintomas, no que às vezes está apresentando, porque isso é fundamental, né? Assim, a saúde, a gente é mais fácil cuidar, né? E recuperar quando os problemas estão no início, né? Então, às vezes, e também tem uma coisa muito do machismo, assim, às vezes querer ser quase invulnerável, né? Assim, ser aquela pessoa que não adoece, que aguenta tudo. Mas, assim, a que preço, né? Isso daí. Você mencionou Sim, um ponto muito importante que é a questão da diferença de expectativa de vida, né? É muito comum o homem morrer mais cedo que a mulher mesmo, né? Então, uhum, esse é um ponto que conta muito, né? É, a, a- assim, a questão da saúde, a prevenção, ela sempre é mais frutífera, né? Do que, de fato, você fazer o tratamento, às vezes quando a doença já está avançada, né? sim, E o quanto que essa cultura, né, machista que a gente tem hoje não influencia isso de uma forma muito importante, né? Até porque, sim. assim, no final da vida todo mundo, assim, ninguém sai vivo, né, da vida, mas é aquela coisa, né, a gente pode escolher, né, então vai escolher negar todo tipo de sentimento. Talvez isso não seja uma atitude muito, muito proveitosa, né, até porque aí a doença, qualquer que seja ela, a tendência é só piorar, é só crescer, né? Então, Sim. essa A questão Luciana até da... colocou. Sim, a Luciana só colocou aqui, né? É só olhar o corredor dos ambulatórios. Os poucos homens que vão já estão descompensados, dificilmente busca prevenção. Não, e isso é uma, assim, é uma verdade até difícil, né? Complicada. Esse é um ponto que eu acho importante a gente pensar, né? Em como que isso pode ser modificado, o que que a gente pode fazer O Aníbal deu uma para... travada, mas assim, acho importante falar Oi? de mudança de cultura dos homens. Oi, você deu uma caidinha. Sim. Eu estava falando quanto Não, que a mas atenção voltou. básica tem essa importância, né? De mudar a cultura mesmo dos homens. Então, é uma responsabilidade de todos nós, profissionais da saúde, né? Principalmente, eu falaria na atenção básica, para a gente estar abordando isso mesmo, mudando a cultura das pessoas, né? Uhum. Não, com certeza, né? E assim, essa questão cultural, ela é muito, muito importante, porque aí entra num tema que é muito da saúde mental, né? Que é porque assim, a gente vê muito falando a respeito, né, do feminismo, até do machismo também, né? Mas a gente não vê falando é mais difícil a gente ter discussões ou participar de discussões em que a gente repense o modelo de masculinidade mesmo, né? Do masculino, né? Como você bem colocou, né?
tal coisa não é coisa de homem, né? Chorar não é coisa de homem. Né? Mas será que não? Né? Então, será que é melhor guardar o choro e ter um câncer? Né? Então, assim, a que Uhum. preço, né, que são as coisas? É, eu acho que é bastante, nesse sentido, é muito importante a gente pensar, né? Por exemplo, se a gente pegar em termos de estereótipos, né, o perfil de homem, né, às vezes muito competitivo, muito bem sucedido, né, às vezes até empresário, vários empresários aí de sucesso, mas que às vezes, por exemplo, tem um infarto muito precocemente, né, ou que às vezes adoecem de uma forma muito grave. Então, será que esse modelo, né, de masculino que a gente tem hoje é o melhor modelo possível, né? É porque, Aníbal, o corpo fala, né? Então, Exatamente. quando a gente reprime muito as nossas emoções, o que a gente está sentindo, a gente não se oportuniza partilhar isso, a boca cala, mas o corpo fala de alguma forma. E muitas vezes ele vai falar por meio do adoecimento. Então, essa cultura mesmo, né, de que o homem não deve falar, e isso é muito comum a gente ouvir até nas rodas de atendimento mesmo dos meninos, né? Eu lembro que uma vez eu estava atendendo um grupo de jovens e o menino falou assim, mas como que eu vou falar para as pessoas que eu estou sofrendo, né? Tipo assim, todo mundo vai rir de mim. Isso não é coisa que se fale, né? Assim, mas ele está sofrendo. Provavelmente muitos da roda também estão. E por que não é coisa que se fale, né? Por que não pode parecer que eu estou sofrendo? E aí, se o homem não fala, ele acaba lidando com isso de uma forma inadequada. Por exemplo, às vezes recorrendo à violência, às vezes recorrendo ao uso abusivo de álcool e outras drogas. Né? Então, isso vai aumentando ainda mais o problema, é como se fosse uma bola de neve, esse problema vai aumentando. Então, é importante sim, né, a gente dizer, homem chora, homem fala dos seus sentimentos, homem sente-se vulnerável também, e o homem precisa de ajuda, e não é feio pedir ajuda, né? Eu acho que isso é uma coisa que precisa ficar muito claro, quando a gente fala dessa masculinidade. A gente se junta em roda para fazer tantas coisas, por que não se juntar para se apoiar, né? Para ter empatia também e para pedir ajuda, sim. Hoje a gente já está tendo, né, alguns movimentos de rodas de homens com esse objetivo de conversar, de falar, mas eu acho que em uma porcentagem muito baixa ainda, sabe? Nós precisaríamos ter mais espaços para os homens fazerem isso, para os homens falarem dos sentimentos dele, para os homens, né, conversarem, né, e se mostrarem frágeis, sim, também, por que não, né? Não, com certeza, né? Porque assim, tem um autor, né, Gleice, que é que é um psicólogo junguiano, o James Hollis. Ele tem um livro muito bacana que se chama Sob a Sombra de Saturno, né? Então, ele vai falar aí nesse livro muito das questões masculinas, né? E assim, Uhum. um dos primeiros pontos que ele coloca é justamente a respeito do silêncio dos homens, né? Porque assim, querendo ou não, entre homens é quase um código secreto, assim, né? Do tipo assim, olha, a gente não vai falar que sente nada, que tem problema e fica por isso mesmo, né? Então, Uhum. essa atitude, assim, hoje a gente sabe que tem formas mais sadias, né, de enfrentar os problemas, de enfrentar os adoecimentos, né? Porque é como você colocou, e assim, não adianta tampar o sol com a peneira, né? Assim, o homem tem o seu lado emotivo, mais frágil, humano, né? E isso não necessariamente vai tornar ele menos homem por causa disso, né? Na verdade, é um ponto interessante porque é até o contrário, né? Porque quanto se menos pensa nisso, maior a chance da gente recorrer exatamente a esses comportamentos mais violentos, né? A esses subterfúgios como o uso de álcool, drogas. Então, até que ponto essa cultura de não falar, né, de guardar segredo, ela realmente é uma cultura positiva, né? Sim. A Cleide está aqui acenando para a gente. Eu não estou dando conta de acenar, Cleide, mas que bom que você está aqui com a gente. E uma coisa importante, amigo, porque assim, a gente está falando muito dessa mudança, né, de perspectiva. E como eu falei, por onde começar? Eu sempre penso, amigo, que quanto mais cedo a gente começar, melhor. É mais fácil conversar, às vezes, com um jovem do que com uma pessoa mais velha. É mais fácil conversar com um adolescente do que com um adulto. É mais fácil com uma criança, né, do que com um adolescente. Ou seja,
quanto mais cedo a gente começar essa educação do homem, melhor para ele. E aí eu acho que isso cabe também às mulheres, que são as mães, né, que são as professoras, cabem aos pais, aos avós, aos homens também, para a gente pensar nessa nova geração que está vindo e para a gente fazer diferente, porque como a gente falou, os homens estão sofrendo, né? Quem sofre são eles. Então, para a gente começar a fazer diferente, aí muitas pessoas perguntam, mas como que eu vou trabalhar isso, por exemplo, lá na educação infantil, né, com menino de 3, 4 anos. E aí eu acho importante a gente falar, dar algumas dicas também, né? Eu queria dizer assim, por exemplo, quando a gente fala do homem se conhecer, conhecer o seu corpo, né? A questão do autocuidado, porque a mulher, isso é muito trabalhado, né? A mulher tem a questão do toque, do câncer de mama, a mulher se observa, se tem alguma coisa errada, né? Ela identifica e busca ajuda. Às vezes o homem não. Então, é importante, sim, a gente já começar esse processo de olhar para você, né? Vai trabalhar a própria autoestima, a própria resiliência desse homem, né? Esse hábito de ir ao médico, não porque eu estou doente ou porque eu estou sentindo alguma coisa, mas porque eu quero fazer um check-up e eu não quero ficar doente. Eu não vou ao médico quando eu estou doente, eu vou ao médico porque eu não quero ficar doente. E até aquela frase que você falou, né? Às vezes as pessoas falam assim, quem procura acha. Já ouvi demais, até meu pai já falou, eu não vou ficar procurando não, porque quem procura acha. E eu costumo falar assim, não é quem procura acha, quem procura acha, cuida e fica bem. Quem não procura, não acha e morre. Então, assim, é importante sim, se a gente procura e acha precocemente, isso é ótimo, né? Por que não achar precocemente? E aí, a gente desenvolver isso, do falar, né? Eu vou falar sim, o que eu estou sentindo, o que eu estou observando, o que eu estou percebendo em mim. Não, com certeza, né? Até porque, assim, se quem procura acha, quem não procura é achado, né? Eu não sei pelo quê, mas alguma coisa acaba encontrando a pessoa, né? Então, e tarde em mente, né? Não, e às vezes é uma situação que não é muito positiva, né? Então, realmente, então, essa questão de procurar, de querer saber, né? De se interessar é muito importante, né? E não tem problema nisso, né? A gente querer se cuidar, né? Porque, assim, esse é um ponto importante, porque muitas vezes uma geração anterior, né? Para uma geração anterior, o mundo era um lugar muito diferente, né? Então, às vezes a gente ainda tem aquele modelo masculino por exemplo, de que homem que é homem, né? Tem que brigar, tem que matar, se for o caso tem que morrer, né? Que é melhor matar alguém ou morrer numa briga do que às vezes fugir ou não querer brigar, né? Então, será que precisa desse ponto mesmo, né, para ser homem? Porque aí essa situação, guardadas as devidas proporções, né, é essa situação que a gente pensa, né, na saúde. Então, do tipo assim, não, só vou no médico se eu estiver morrendo. Mas pera, será que quando você está morrendo já tem tanta coisa para fazer? Ainda tem tanta coisa para fazer, né, indo ao médico? Então, até a questão do direito à vida, né? Então, assim, enquanto homem, a gente não precisa estar ali à beira da morte, né? Para solicitar auxílio, né? Cuidado, né? Então... Quero aproveitar e falar oi para a Júlia, que entrou, para a Viviane, para a Cidinha. Que bom, pessoal, que vocês estão aqui com a gente. Uma coisa importante, você tocou num ponto, Aníbal, importantíssimo, que é a questão da violência, né? E aí, hoje, se a gente for em qualquer pronto-socorro, o que a gente vai ver lá grande parte dos homens estão ali por causa de violência, de traumas, né, do uso abusivo de álcool e outras drogas. Então, a violência, ela vem devastando a vida dos homens. Ela vem, assim, prejudicando muito a vida dos homens. Hoje a gente tem um alto índice, né, de óbitos de homens jovens, e aí é claro, se a gente ainda pegar o recorte de raça, né, de classe social é ainda maior, mas assim, a violência tem matado muitos homens, tem adoecido muitos homens, tem deixado incapacitado muitos homens. Então é importante a gente pensar sobre isso, que cultura é essa que está nos adoecendo e nos matando? Né? Então, assim, e aí eu volto a insistir na questão de que a gente forma esse indivíduo, não é agora, a gente forma ele muito lá atrás, muito lá na infância, né? E a gente precisa pensar nesse modelo de educação que a gente está dando para os meninos. Porque os meninos,
eles convivem, eu vou dizer assim, com as microviolências desde muito cedo. Né? Essas microviolências, elas estão na escola, essas microviolências, elas estão quando eu presencio os homens que estão ali no meu convívio, né, agindo de uma forma mais violenta. Então, é muito importante a gente começar a romper essa violência, com esse ciclo da violência, porque é isso que está matando os homens. Né? Então, é importante, sim, a gente dizer para o homem que ele não precisa lutar toda vez, ele não precisa ir para a briga, que às vezes coisa de homem é você fugir, sim, né? Coisa de homem é você se afastar, é você pedir ajuda, é você contar o que está acontecendo, e isso desde muito cedo, né? Isso desde de novinho. Acho que o Nil está dando uma caída aí na internet. Caiu um pouquinho, Aníbal, mas voltou. Tá me ouvindo? Sim, tô. Ah, sim. Mas eu acompanhei tudo que você colocou, né? Sim, com certeza, né, Gleice? Assim, até porque, assim, é muito importante a gente aproveitar, né, esse momento mais precoce, porque aí as intervenções são mais fáceis, né? E a gente, se a gente pega nessa idade, é mais fácil, né? E assim, o quanto que não pode ser evitado também, né? De problema, às vezes até de óbito mesmo, né? Sim. Bom, tá caindo. Bom, tem uma outra coisa importante, Aníbal, também de falar, é a questão do... Interrompeu e voltou, Aníbal. Deu uma travada aqui. Bom, Ah, sim. tá Não, travando. então, mas a questão é exatamente essa, né? Enquanto o Aníbal vai arrumando a internet dele, eu vou falando de uma questão importante também, que é a questão da adolescência. Né? O quanto é importante a gente falar, a gente falou um pouquinho da importância da educação na infância, e da gente falar também desse adolescente. Porque a adolescência, ela é uma fase onde a não adoção de práticas preventivas, ela vem trazendo muito prejuízo para a saúde desse adolescente, desse menino. Né? Como, por exemplo, o adolescente homem, por se sentir, né, não vulnerável, por ter aquele pensamento mágico de que nada vai me atingir, de que eu sou forte, ele acaba se expondo mais à situação de risco, ele acaba, às vezes, fazendo uso de substâncias psicoativas em grande quantidade, e isso acaba trazendo alguns prejuízos para o garoto, né, na adolescência, que às vezes ele vai carregar para o resto da vida dele. Né? Então, é um momento que ele vai adquirir um problema que pode ter consequência para o resto da vida. Então, é muito importante a gente fazer essa orientação também para os meninos, também para os adolescentes. Então, a fase da adolescência é, sim, uma fase de falar de saúde do homem, de falar de machismo e de falar de padrões comportamentais que são tóxicos. Voltou, Aníbal? Tá indo e voltando. Não, mas é bom, eu espero que agora não caia. Mas assim, só para colocar nesse ponto que você está mencionando, que é muito importante, né? A cultura que a gente está inserido, né? E os modelos que a gente tem, muitas vezes são do masculino muito para esse sentido, né? Muitas vezes o que o pessoal chama aí de masculinidade tóxica, né? Volta e meia esse termo acaba sendo empregado, mas assim, das explicações, das definições, é justamente a gente pensar assim, na masculinidade, ela agindo de forma contrária até o próprio homem, né? A própria sociedade, porque a essência do masculino é muito a questão de buscar, de realizar, de fazer, mas a que preço, né? O homem tem uma certa questão competitiva, mas que não necessariamente precisa ser dessa forma, né? Até porque, assim, é muito importante que a gente consiga também procurar e desenvolver a capacidade de cooperação, né? Claro, né, que em uma certa medida, a questão da competição, a questão de se esforçar, de se empenhar, tudo isso, claro, tem o seu valor, né? Mas à medida que esse valor se torna o principal, o único,
né, e que ele vem à exclusão de outros valores, como até a própria vida, aí, olha, aí na verdade está agindo de uma forma muito mais negativa do que propriamente preservadora, né? Então, nesse sentido, é muito Uhum. importante. E às vezes os modelos e os exemplos que a gente tem não são os mais positivos também, né? Uhum. E claro, não quer dizer que a gente tenha que seguir. O próprio fato de conseguir perceber isso, né, identificar isso, já é meio caminho para a gente não reproduzir o que a gente não quer ou não acha pertinente, positivo. Né? Então, nesse sentido, que às vezes a gente observe exemplos que não são bons, né, tenha referências que não são as mais. Conseguir perceber isso e expressar isso já ajuda bastante. Né? Então, para todos os homens, né, meninos, ou enfim, para todo mundo que está vendo, né, assistindo, e que vai falar, né, com esses homens, com esses rapazes, adolescentes, é importante a gente ter isso em mente, né? Que assim, não é porque não tem um Uhum. bom modelo que precisa seguir esse modelo, né? Sim. É E eu acho que você bastante... tocou num ponto, sim, Não, acho que pode você falar. tocou num ponto muito importante, porque nós falamos assim, o que é que não é legal fazer, né? Mas aí você trouxe o que é que a gente pode fazer então que é legal, né? Para a gente ir para o positivo também, né? Nós falamos que não é para a gente ter cuidado com a violência, para a gente ter cuidado com o consumo abusivo de álcool e drogas, para a gente ter cuidado desse descuido com a saúde e não falar dos próprios sentimentos. Mas se a gente for pensar, então o que eu faço, né? E você falou modelo, né? Então se a gente for pegar lá desde a criança, né, com qual modelo de homem essa criança convive. Então, se a gente for pegar aí atividades mesmo que vão preservar a nossa saúde, como, por exemplo, atividade física, né, é uma coisa muito legal, a gente já está incentivando os garotos a fazerem, cuidar do seu peso, da sua alimentação. Eu costumo falar que o homem ele tem que ser gestor da sua própria saúde. Essa questão a mulher cuida da alimentação do homem, né? A mulher cuida do peso do homem. Não, é ele que tem que cuidar, né? Ele vai ser o gestor da sua saúde, ele vai observar o seu corpo, ele vai buscar ter uma alimentação saudável, tomar água corretamente, ele vai buscar evitar o uso abusivo de álcool e outras drogas, né? Não porque alguém falou ou porque estão dizendo que não é legal, não, porque eu percebo que isso me traz prejuízo. Então, essa consciência, né, do que eu tenho que fazer para cuidar de mim, e eu coloco até um pouquinho além, sabe, amigo? Quando a gente fala do homem como gestor da sua saúde, não só observando o seu corpo e buscando agir respeitando e cuidando desse corpo, mas até buscando agir a favor de ter direitos à saúde. Né? Então, às vezes o homem fala, mas eu vou no posto e não consigo marcar tal. Até essa luta pelos seus direitos, você precisa se apropriar dela. Né? Porque o homem tem que se apropriar, porque a mulher, a gente vê que a mulher tem um movimento de buscar e atrás dos seus direitos e tal. O homem também precisa assumir isso. Né? Então, a gente está falando aí desde prevenção, de direitos básicos, né, direito social à saúde, que precisa sim, é uma luta constante. Então, tudo isso o homem precisa assumir para que ele seja o gestor da sua própria saúde e não terceirize essa responsabilidade. Né? A responsabilidade não é do médico, não é da mãe, não é da esposa, a responsabilidade é de cada um. E aí, quando a gente fala nessa responsabilidade com o próprio corpo, eu falo também na responsabilidade com a minha saúde mental. Porque a gente sabe o quanto que o homem negligencia a sua saúde mental, o seu sofrimento, né, os seus sintomas, às vezes, de algum transtorno psiquiátrico. Quantos homens aí não estão com depressão, com transtorno de ansiedade, não estão fazendo tratamento, estão sofrendo, sem falar nada para ninguém. Então, não, peraí, né? Isso que eu estou sentindo, eu sempre falo para os homens que eu atendo, olha, isso que você está sentindo não é normal, mas você vai fazer um tratamento e você vai ficar bem. Então, não é normal eu ficar triste o dia inteiro, né, eu ficar com raiva o dia inteiro, eu ter pensamentos ruins e desejos ruins. Não é normal. Então, vamos buscar uma ajuda, vamos conversar, né, e começar a observar. Então, buscar mesmo preventivamente. Eu sempre falo isso, eu não preciso esperar eu adoecer para eu buscar o médico. Eu não preciso esperar eu surtar para eu buscar um psiquiatra ou um psicólogo, né? Eu não preciso esperar o meu corpo falar tanto assim para eu buscar ajuda. Então, eu posso buscar ajuda antes, preventivamente. Né? Se está doendo, se eu estou sofrendo, eu posso falar sobre isso.
Eu não preciso esconder e esperar explodir, né? Então, a gente tem que agir de forma preventiva mesmo. Não, com Ó, a certeza, Thalita né? entrou. Tudo bem, Thalita? Ixi, Ai, o Aníbal oi, caiu. A internet dele não tá muito boa. Oi. Sua internet hoje não tá ajudando, Aníbal. ô, Tatana, Voltou. não, mas assim, ó, o que você colocou é muito positivo, porque assim, realmente a responsabilidade é de cada um, né? E assim, até em relação à questão, às vezes, da gente estar se explicando, veja, dependendo da forma como isso é feita, assim, a gente também não precisa expor a nossa vida para quem a gente, né, assim, acha que não vai poder contribuir ou que vai, às vezes, ser muito rude. Então, nesse sentido, quando a gente fala assim de falar, né, de reconhecer o que sente, fazer isso de uma forma que seja que sirva para a gente poder se cuidar, né? Então, por exemplo, você não precisa chegar na partida de futebol e falar, nossa, não, eu estou muito triste hoje. Não, isso não quer dizer que você não precisa disso, né? Também você pode reservar isso para um momento que for adequado, né? Para agir da forma que for mais prudente, né? Por exemplo, se você às vezes comunica isso para alguém que já tenha passado por um problema assim, ou que você percebe que está em condições de te ajudar, é muito mais proveitoso, né? Então, porque o que acontece? Às vezes os outros homens vão ter o mesmo problema. Às vezes a pessoa está ali com a tristeza, mas também, assim, como tem essa questão, né, de ser muito difícil, às vezes, estar se abrindo, né? Às vezes a pessoa mesmo ali, muito sofrida, muito doída, vai, às vezes, brincar, tripudiar, né? Até porque, assim, é difícil a gente entrar em contato com essas questões, né? Seja Sim. para o homem ou para a mulher, sofrimento é sofrimento, então é difícil, né? Agora, enquanto nesse sentido, as mulheres estão dando aí de 10-0 na gente, né? Porque enquanto as mulheres, né, falam sobre as questões, né, sobre o feminino, sobre o feminismo, sobre os desafios, sobre os modelos, né, sobre os avanços na sociedade, o homem parece que fica meio parado, assim, meio travado, né, não fala, não se comunica. Tem essas várias iniciativas, né, de diversa de homens, pensar sobre o que são bons modelos de homem, de masculino, e isso é muito positivo, né, mas eu vejo que ainda é uma coisa muito ainda incipiente, né, muito inicial, mas já é um bom movimento, né, porque é assim que a gente vai conseguir construir, né, porque assim, Uhum. por um outro lado, se a gente pensar bem, hoje principalmente para as gerações mais novas, o homem tem uma consciência maior da sua própria fragilidade do que já teve, né, no passado, né? Mas por um outro lado, eu acho que é muito importante também a gente pensar em como a gente pode é, usar essa facilidade, né, de reconhecer os próprios limites, né? Então, com quem que eu tenho que me expressar? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu não vou fazer isso? Né? Porque às vezes é complicado também a gente se expressar, se colocar, né? Então, nesse sentido, as mulheres já tiveram essa conversa tem muito tempo, né? Os homens estão aí moscando mesmo, né? Então, a gente tem que falar sobre isso também, né? No momento, qual que não é, né? De que forma. Mas é um assunto ainda muito truncado, né? O homem não quer falar disso, não, né? Assim, tá certo que tem as Isso paixões que você está tipicamente falando masculinas, né? é Pode falar, interessante isso Alice. que você está falando, porque outro dia um paciente falou isso para mim. Ele falou assim, mas como que eu vou pedir ajuda para quem? Aonde? Né? Eu vou falar, minha mãe já tem os problemas dela, eu não posso encher a minha mãe com os problemas. A minha esposa, eu estou ali para ajudar, é para proteger. Como é que eu vou, né, chegar lá e dizer que eu estou sofrendo? Então, assim, até esse pedir ajuda, muitas vezes o homem não sabe o que fazer porque não teve modelo, né? Então é importante, igual você falou, ensinar do básico, aonde eu peço ajuda, em que momento que eu peço ajuda, eu me observar.
Então, isso é uma construção mesmo, um autoconhecimento que a gente vai ter que ir desenvolvendo. E, assim, eu acho que esse bate-papo ele é muito importante, sabe, Aníbal? Até porque essas campanhas, elas começam a tocar em temas que geralmente não são tocados, né? Então, muita gente ouve falar pela primeira vez de prevenção, de pedir ajuda, de, opa, deixa eu observar minha própria masculinidade durante essas campanhas. Então, eu penso que vale muito a pena, né, a gente conversar sobre isso e a gente levar isso para as nossas rodas, né, para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos irmãos, né, o quanto a gente precisa, igual eu falei, ser gestor da nossa própria saúde. E tem uma frase que eu gosto muito, né, que fala, eu acho que eu falei no começo, eu vou repetir, o que é ser homem? Então, ser homem é querer viver bem, é querer ter saúde, é querer ter qualidade de vida. Isso é ser homem, né? Então, ser homem não é eu mostrar que sou forte o tempo inteiro, ou que eu não peço ajuda para ninguém, ou que eu nunca adoeço. Não, isso é ser uma pessoa doente, que vai ter um problema lá na frente. Então, ser homem é isso. Ser homem é conseguir gerir mesmo toda a sua saúde psíquica e sua saúde física, e quando não dar conta, né, isso faz parte da gestão, eu não dou conta de fazer tudo sozinho, eu não vou dar conta de cuidar da minha saúde sozinho quando eu começo a adoecer, eu não vou dar conta de cuidar da minha saúde mental sozinho quando eu não estou bem, e aí eu saber que eu posso pedir ajuda, que não é feio pedir ajuda, né, eu buscar alguém da minha confiança, igual você falou, alguém adequado, ou eu buscar um especialista, um profissional, para que possa me orientar, para que possa me ajudar. Então, isso é muito importante. E aí eu queria que você fizesse seus encaminhamentos finais também, para a gente ir encerrando. Não, assim, eu acho que hoje a gente pôde falar aí a respeito desse tema, né, que é tão importante, né, e assim, tão até meio desconhecido, né, porque os homens não querem muito falar sobre isso, né? Em geral, né? Claro que sempre tem também as pessoas que percebem isso, né? Às vezes até brincam, né? Fazem uma piada ou outra, mas que percebem, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante para a gente estar falando, né? Porque a gente tá... O mundo não é mais o mesmo, né? Então, as mulheres perceberam há bastante tempo, né? Numa caminhada muito proveitosa. Né? Então, assim, eu percebo que os homens também precisam aceitar essa realidade, né? O mundo de fato mudou, né? E o modelo de masculino que a gente tinha antes, né? Que era que assim, de um certo modo foi necessário, que era o que tinha, né? Mas que hoje já não é uma coisa que cabe tanto, né? Porque assim, então, afinal de contas, ser homem então quer dizer que para eu ser homem eu preciso matar ou morrer, né? Seja numa briga de trânsito, às vezes até sem motivo, ou mesmo me colocar à prova a todo momento, não perceber Tá travando, Aníbal. sinais do meu próprio corpo que eu estou Travou geral. Não dá para te ouvir. pensar, né? De uma forma Oi, cair um pouco, né? travou. Aí, não, agora eu tô te ouvindo. Não tô conseguindo ver, mas tô te ouvindo. Aí, voltou. Voltou. É, Oi, vocês estão me tá ouvindo? bem ruim a internet. Bom, mas de qualquer forma, Aníbal, eu quero agradecer muito, né, pela sua participação, por essa oportunidade de a gente conversar sobre esse assunto. Eu sempre acho assim, um prazer gigantesco, né, estar com você, conversando sobre esses temas. São temas que tocam a todos nós, né, são temas que tocam aos homens e são temas que tocam as mulheres, porque tocam os homens que a gente ama, que são nossos maridos, nossos filhos, nossos pais, nossos avós, como a Luciana colocou aí, né? Então, interessa a todos nós, interessa a toda a sociedade que essa masculinidade tóxica ela seja mudada, né? Cada vez mais, ela já está sendo mudada, né? Hoje, a gente for falar dessa masculinidade contemporânea, está bem diferente do que há um tempo atrás, mas ainda temos muito que caminhar, ainda temos muito que modificar, e bate-papos como esse, né, proporcionam essa reflexão e essa mudança. Não, com certeza. Obrigada pelo pessoal também que acompanhou a gente aqui na live. É verdade, sempre um prazer falar com você, Alice. E assim,
uma última mensagem, né? Agradecer aí todo mundo que participou, agradecer você também e deixar a reflexão, né? Se o homem antigo não cabe mais, talvez, né? Qual o modelo de homem será que a gente pode pensar em desenvolver, né? Que tipo de homem eu quero ser? Que tipo de homem que eu quero ver, né? No mundo, né? Seja aí nas outras pessoas, né? Nos pais, amigos, filhos, né? Então, fica aí a reflexão, né? Esse é um assunto que eu acho que a gente pode falar muito ainda. É verdade. Obrigada, Aníbal. Obrigada, pessoal, pela participação de vocês. Obrigado, até mais. Um grande abraço. Tchau. Oi, tchau, tchau.